Nós já vamos começar a aula. Isso. Você vai falando com as pessoas enquanto as pessoas já vão entrando. São 3h15. Nós já vamos entrar direto na aula. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que congresso abençoado. Que congresso abençoado. Quem quer aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, mais uma vez, pela presença dEle. Aleluia! A presença do Senhor. A presença do Rei. Glória a Deus. Meus amados, então, chegou a hora de mais um tema. Eu, desde já, quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Quero expressar a minha gratidão de como Deus tem usado o nosso reverendo e como ele tem nos ensinado. E a gente tem que louvar a Deus porque nós sempre estivemos nas fileiras, como todos os pastores que estão aqui. Então, o nosso reverendo, guiado por Deus, apostou na gente. E hoje nós podemos estar aqui como vocês estarão também algum dia. Amém? Então, é um prazer tremendo estar aqui com os senhores, com as senhoras, nesse congresso internacional. Quem gostaria de louvar o Senhor mais uma vez? Agradecer. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Gostaria que você, então, nós vamos comentar sobre uma matéria aqui, uma noção breve. E o nome dela é glorificação. É uma das doutrinas da salvação. Glorificação. Eu gostaria, então, de abrir com os irmãos o livro de Romanos, capítulo 8. Versículos 29 e 30. Tá? Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Quem achou, diga amém. Diz assim a Bíblia: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Pode assentar. Eu queria começar, então, fazendo uma pergunta para os irmãos, para as irmãs nessa tarde. Você sabe o que é glorificação? Pergunta se a pessoa sabe. O que significa? O que é a glorificação? É uma palavra estranha para nós. É como o reverendo disse, nós vamos aprender alguns termos de coisas até que você já ouviu em pregações, mas agora você vai saber definir. O que é glorificação? Então vamos lá. Glorificação
é o ato culminante da obra redentora de Deus no homem. Fala comigo, glorificação é o ato culminante da obra redentora de Deus no homem. É o glorioso fim do processo da salvação. A glorificação, meus irmãos, é a última etapa do grande trabalho divino para a redenção da nossa vida, para a redenção do homem. Olha, presta bem atenção. Uma coisa que temos que entender. Hoje de manhã nós ouvimos sobre o quê? Qual foi a aula de hoje de manhã? Expiação. Então, nós aprendemos na aula de expiação que alguém teve que vir aqui pagar o preço por nós, porque não tinha como nós pagarmos. Então, é importante você lembrar da aula de expiação para você entender glorificação. Então, nós entendemos o que na expiação? Que tudo foi pago em quem? Tudo foi pago em quem? Logo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há, porque já foi feita a expiação por nós. Ora, o reverendo tem falado aqui, ensinado, sobre o processo de salvação do homem, processo de redenção no homem. Ora, quando você aceita Jesus como Salvador, o que acontece? Aspectos da salvação. No mesmo momento, quem já aceitou Jesus aqui? Então, no mesmo momento que você levanta a mão e vem, você é justificado. O que significa isso? Declarado justo perante Deus pela obra meritória de Cristo. Cristo se tornou nosso advogado. Você é justo agora. Muito bem. O que acontece no mesmo instante que você aceita Jesus? Você passa pela regeneração. Essa não é a minha matéria, mas para chegar em glorificação eu tenho que falar um pouco. Claro que alguém vai mergulhar nessas matérias aqui. Justificação, regeneração, adoção, tá bom? O que é regeneração? É o ato divino de reconstruir você através de Jesus Cristo e te dar uma nova vida, enviando o Espírito Santo para morar dentro de você e você ser tornado, transformado em outra pessoa. Essa transformação faz você ser adotado agora na família de Deus. E você agora, você faz parte, você recebe a natureza divina que estava em Jesus Cristo, agora você tem por causa de Cristo. Né? É isso, regeneração. Depois você passa pelo processo de quê? Santificação. Então, quando você aceita Jesus, eu e você que estávamos todo arrebentado, eu e você que estávamos na mão de Satanás, eu e vocês que aprontávamos pra caramba, quem aprontava pra caramba aqui? Até quem não aprontava era pecador também, o pecado já estava dentro, né? Nós passamos a ser em posição diante de Deus santos. Quando Deus olha para você, através de Cristo, Ele vê você como santo. E é claro que você vai levar uma vida em santidade agora progressiva, buscando agradar a Deus. Quem está entendendo? E aí? Aconteceram essas coisas todas. Você foi reconciliado. Tudo isso aconteceu quando você aceitou Jesus. Por isso, você é salvo. Você já tem a vida eterna. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida. É isso aí, pode aplaudir que é isso mesmo. Mas, no processo de salvação,
ainda falta mais uma etapa. Aí é que entra a glorificação. Que etapa é essa? Temos que entender o seguinte, temos que entender que quando Deus fez o homem mau ou fez o homem bom? Hein? Diz a Bíblia em Gênesis, tudo que Deus fez era bom. Inclusive o corpo do homem era bom. Não havia pecado no corpo. Não havia pecado na alma. Não havia pecado dentro do homem. Tudo era muito bom. Só o que foi que aconteceu? Uma grande tragédia. O pecado. Quando essa tragédia aconteceu, afetou o homem interna e externamente. Internamente, o homem ficou degenerado. Internamente, o homem ficou longe de Deus. Imagine, Deus falava com Adão todo dia. Deus tinha conversas com Adão, comunhão. A vontade de Deus em fazer o homem era essa, ter comunhão com o homem por meio do corpo, alma e espírito do homem. O homem foi feito de corpo, alma e espírito. Isso faz parte da personalidade total do homem. E Deus fez isso muito bem. O homem resulta desses três componentes. E foi Deus que fez assim. Quem está entendendo? Mas quando veio o terrível pecado, então a alma do homem ficou degenerada, longe de Deus, perdeu a presença de Deus. Como diz Romanos 3:23, e porque todos pecaram, destituídos estão da onde? E seu corpo ficou degenerado. Seu corpo ficou arrebentado. Quando Deus fez Adão para viver, não para morrer. Mas houve uma conversa. Hein? Está todo mundo prestando atenção? Houve uma conversa. Que conversa? Adão, vem cá. Sim, Senhor Deus. Está vendo esse jardinzinho aqui? Que jardim que eu preparei para você? De toda a árvore do jardim, rapaz, você vai comer. Olha que coisa boa. Aí, come, Adão, come. Mas aquela ali, ó. Aquela ali, está vendo aquela ali? Sim, Deus, sim, está vendo aquela ali? Aquela você não come. A árvore do conhecimento do bem e do mal você não come. Porque, Adão, no dia que você comer, certamente morrerás. O que aconteceu com o homem quando comeu? Seu corpo passou a ser mortal. Entrou a morte na humanidade. Vocês lembram do que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12? Está escrito o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então eu quero falar nessa tarde abençoada, que quando o homem pecou, ficou separado de Deus, isso atingiu o homem por dentro, e isso atingiu o homem no corpo. O corpo ficou suscetível à morte. Pergunta se a pessoa entendeu bem isso aí. Todo mundo entendeu bem isso aí, gente? Para você entender o que é glorificação. Quem está entendendo? Então, o que é glorificação? Preste atenção. Nós fomos justificados. Fomos regenerados. Adotados na família de Deus. Santificados. Mas tudo isso aconteceu por dentro.
Então, portanto, ainda somos imperfeitos. Mas o Senhor não fez o homem imperfeito. Guarda isso. O Senhor fez o homem perfeito, mas caiu. Mas a salvação já estava preparada antes dos tempos eternos. O cordeiro que foi morto já estava preparado, segundo diz Apocalipse 13:8, antes da fundação eterna. Antes da fundação dos tempos. Então, o que vai acontecer? Assim como o homem caiu moralmente e no corpo, então a obra redentora foi essa. Jesus foi enviado para te erguer moralmente dentro de um corpo decaído, mas por pouco tempo. Porque daqui a pouco, nossos corpos serão transformados e serão feitos iguais ao corpo de Jesus. Pode aplaudir mais forte. Pode aplaudir. A salvação, nós temos que entender o seguinte: a salvação não é só da alma. Haverá a salvação total do corpo. Para a obra de Deus ser completa, é preciso a salvação da alma, mas também do corpo. Isso é que trata o assunto de glorificação. Pergunta para a pessoa entender isso aí. Pergunta aí um pouquinho. Porque olha só, hein, irmãos? Você está vendo? Quem conseguiu compreender um pouco o que é glorificação? Então, a salvação completa é interior e exterior. Porque Deus fez um homem bom assim, corpo, alma e espírito. Então fica tranquilo que todos nós receberemos um corpo glorificado da parte de Deus. Todos nós. E isso é parte da salvação. Glória a Deus. Ora, é preciso que se entenda uma coisa. Uma vez que houve o pecado, entrou a morte. Não entrou a morte? Entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou? Agora eu preciso, para chegar no ápice da glorificação, eu sei que depois que você souber o que vai acontecer com você, nós vamos pular da cadeira, né, pastor Enoque? Nós temos que entender a morte. Olha só que coisa legal. O que é morte? O que é morte? Uma palavra tão... A morte é uma palavra fria. A gente não gosta muito de falar dessa palavra, morte. Mas o Senhor avisou a Adão, não come, cara, que vai morrer. Ele comeu. A morte veio. A morte foi uma punição para o pecado. Deus tinha que punir. E a punição foi a morte. Quando você vai nos cemitérios, quando você vê a tristeza, cemitério é um lugar sombrio mesmo, pode ser jardim da saudade, pode botar flor, pode botar paisagem, mas se torna sombrio. Aquilo ali é para mostrar para você que um dia houve uma tragédia. A desobediência entrou por causa de Adão e o homem foi marcado pela morte. Agora, o que é a morte? Morte é separação. A morte é a separação da alma do corpo. E aí, através dessa separação, o homem é introduzido aonde? No mundo invisível. Todas as pessoas que partiram e as que vão partir, todas
as pessoas se separaram do corpo e foram para a eternidade. Isso é fato. Isso é real. Isso aconteceu. Só que eu quero que você entenda uma coisa. A morte não é natural. A morte é antinatural. Porque Deus não fez coisa ruim. Deus não fez coisa ruim. Está entendendo? Quem procurou o ruim foi Adão. Por livre e espontânea vontade. Ele decidiu. Mas Deus fez a vida. Deus nunca pensou na morte. Deus, quando fez o homem, fez para ter aliança eterna com ele. Deus fez a vida. Deus sempre pensou na vida. O Senhor nunca pensou na morte. Mas presta bem atenção. A Bíblia descreve essa experiência da morte de várias maneiras. Por exemplo, lá no livro de João 11, versículo 11, o Senhor chama de adormecer. Lázaro está dormindo. Quando você vai para 2 Coríntios 5:1, a morte é descrita como desfazer-se da habitação em que vivemos. Quando você vai para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro fala, vou deixar esse tabernáculo. Quando você vai para Lucas 12, 20, a Bíblia mostra como Deus requerendo a vida. Louco! Essa noite pedirão a tua alma, vai morrer. Quando você vai para Jó 16, 22, fala que morte é seguir viagem sem retorno. Quando você vai lá para Gênesis 49, 23, a morte trata de ser reunido aos seus antepassados. Quando você vê morte em Salmo 115, versículo 17, significa descer ao silêncio. Já em Atos 5:10 fala morrer mesmo. Ananias e Safira morreram. Né? Quando você vê Gênesis 3:19, o Senhor falou com Adão, agora você vai tornar o pó. Ao pó você vai tornar. Em Eclesiastes também, 12, se eu não me engano, 7:12, ou 12, é 12:7, né? Fala que o homem voltará ao pó. E aí vai. Também fala de ir-se como a sombra, e como o apóstolo Paulo falou. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, fala partir. Mas, pastor, morte não é terrível? A morte é terrível ou não é? É ou não é? É ou não é? Sim, sim. A morte é o primeiro efeito externo da manifestação visível do pecado. Todo mundo morre por causa do pecado. Só que agora aconteceu uma coisa conosco. Morte não é mais esse bicho de 7 cabeças. Jesus veio para pagar o preço da morte na cruz. Ele foi expiado, como bem ensinou o pastor Enoque. Pode aplaudir mais forte. A morte foi vencida ali. A Bíblia fala que Jesus não é a primícia de todas as coisas, o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus foi o primeiro a vencer a morte, porque ele ressuscitou. E ali vem um recado. Qual o recado? O que aconteceu com Jesus, em todos os sentidos, vai acontecer conosco também. Nós vamos vencer a morte por causa de Jesus. Olha que coisa. Vamos aplaudir mais forte. Você vai vencer a morte. Nosso reverendo está chegando. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso reverendo. Agradecer. Amém. Vou ficar mais um pouco nervoso agora, mas pode assentar. Pode assentar. Você já leu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, o que está escrito? E o último inimigo a ser vencido é a morte. Presta bem atenção, quando o Salvador esteve aqui, a morte não imperava, gente. O diabo não ficou
com as chaves da morte na mão dele? Ficou ou não ficou? Só que quando Jesus foi enviado e nos espiou, fez a expiação, e quando ele disse, está consumado, então começou o processo da derrota da morte. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus foi no seio da terra, Mateus 12:40. Foi até o seio da terra, foi lá no Seol, lugar onde ficam os espíritos das pessoas que morreram. E lá tomou as chaves da mão de Satanás, para nos dar vida. Então o que Deus fez? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, fala que o Senhor então veio destruir a morte. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, fala que o Senhor aboliu a morte e nos trouxe luz à vida. O que significa a palavra abolir? Anular. Tornar nulo. A morte que é um terror, a morte que era um terror por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz, agora mudou de lado. Quando você que aceitou Jesus de Nazaré é chamado por Ele, agora você não conhece mais a morte virou uma promoção para estar direto com Cristo. Ele aboliu a morte para trazer vida. Você nunca vai morrer. Quando você partir, você vai viver para sempre com o Senhor. Olha que coisa. Olha o que é morte para você. Pergunta, irmão, você agora sabe o que é morte? Você sabe agora? Você entende agora, irmãozinho, o que é morte? Por que esse medo, irmão? Irmão, por que esse medo? Irmã, irmã, por que esse medo? Você até bate na madeira, eu em cruz credo, opa! Por que esse medo? Nós aprendemos que tudo foi pago em Cristo. A morte já foi paga em Cristo. Nunca mais vou morrer. Eu só vou viajar. Quando você vê, olha, isso, um cristão, né? Parou de respirar. O coração parou de bater. Fica tranquilo. Ele está muito melhor do que a gente. Fica tranquila. Fica tranquilo, irmão. Você não vai para o buraco, não. Ninguém vai enterrar você, não. Eu fico analisando os enterros, né? E as pessoas, claro, a gente chora, saudade. E eu já fui em enterro, me lembro lá em Ribeirão Preto, alguns anos atrás, bastante tempo atrás, teve um garoto que morreu, sem Jesus, infelizmente. E aí, lá na hora do enterro, chegou um momento que nós tivemos que fazer cordão de isolamento, para proteger o caixão, porque as garotas pulavam e falavam assim, eu quero ele, esse corpo é meu. E a gente fazia assim, não vai não, não vai não. Eu quero ele, esse corpo é meu. Ele não estava mais ali. Infelizmente, foi sem Jesus. Mas quando o cristão morre, você até lembra da pessoa, mas só está a casca, porque ele já foi para os braços do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É só lembrar, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos que lembrar disso. Nenhuma condenação. Fala com a pessoa, nenhuma condenação. Nenhuma condenação. E a morte, presta bem atenção. Quando se fala de morte, 3 sentidos. A pior morte
Por causa do pecado, morte espiritual. E com essa você já nasceu. Segundo a Bíblia, nós já nascemos mortos espiritualmente. Com o endereço certo. O inferno, filhos da ira, diz a Bíblia. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Em diante. E outra coisa. Quando você nasceu propenso à morte física. E o pior. A morte eterna. A morte eterna é uma consequência da morte física sem ter reconhecido o Salvador. Mas quando aceitamos a Cristo como Salvador, a morte passou batido, porque eu fui regenerado por dentro. E agora me tornei nova criatura. E nunca mais, agora eu sou vivo diante de Deus. Agora eu me tornei filho de Deus. E agora eu terei vida eterna, não morte eterna. Isso que vai acontecer. O que devemos pensar sobre a morte? Eu acabei de falar. Quando você lê em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo fala, pois temos essa confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Confiança. A salvação nos trouxe confiança. Confiança do futuro. Quando você lê, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23, ele fala, eu estou pressionado, que eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já perdeu o medo da morte já, querido? Ou ainda tem? Olha só. Eu gostaria de ler com vocês aqui o livro de Hebreus, capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2, que eu acho, Hebreus, quem sabe é um livro que não é muito lido. Por isso que eu vou ler aqui com vocês, para ficar na nossa memória. E para você, de uma vez por todas, não temer mais a morte. Quando o autor de Hebreus escreveu essa carta, aquele povo estava passando uma provação tal, só que havia muitos novos lá. Então, muitos novos convertidos. Só que eles estavam passando uma provação tal que o Espírito Santo inspirou o escritor para falar para eles que a morte já não tinha mais sentido. Vamos ver o que está escrito no versículo 14, diz assim. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu tinha um medo da morte terrível. No cemitério, se eu fosse ao cemitério, em casa, lá em casa a gente tinha que entrar e tirar a roupa lá fora. E eu ficava com medo da alma penada vir puxar meu pé. Aí teve um dia, eu aceitei Jesus em 1984. Teve um dia que eu entrei, irmãos, isso aqui é um testemunho. Eu entrei no meu quarto, e as mensagens maravilhosas do nosso reverendo. Aí eu falei, vem cá. O Espírito Santo não está aqui dentro? Eu não me tornei filho de Deus? Eu não tenho a vida eterna? Então a morte não vai chegar mais perto de mim.
eu agora tenho vida, porque Jesus mora em mim, através do Espírito Santo. Por que ter medo de dormir no escuro? Porque esse medo que assalta você, Jesus é a medida de todas as coisas. Quando Jesus te completar, você vai sorrir da morte, porque a morte não fica mais na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Presta bem atenção, a morte tornou o mundo decaído mesmo. Tudo que você vê aí, o pecado, né? A morte veio por causa do pecado, então doenças. O corpo ficou frágil. Enchentes, terremotos, tudo por causa do pecado, e tudo isso traz morte. É verdade. A morte veio realmente para a punição, mas não mais para nós, você tem que entender isso. Não mais para a nossa vida, não mais para você. Quem aceitou Jesus de verdade aqui? Quem aceitou Jesus de verdade? Ora, a gente lê naquele capítulo célebre de Coríntios 15, e o apóstolo Paulo, ele exclama: onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? A morte não tem mais domínio sobre você. Quem acredita nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Agora uma pergunta, qual é a ligação entre morte e a imortalidade? Vamos lá, porque glorificação, né? Glorificação fala de imortalidade. Qual é a ligação entre morte e imortalidade? Imortalidade significa não estar sujeito à morte. Fala comigo. Fala, imortalidade. Vamos lá, para aprender, para fixar, fala, imortalidade significa não estar sujeito à morte. E isso não se emprega à alma. Isso se emprega ao corpo. Temos que entender isso. A sua alma, ela sempre será imortal. Mas lá, preste atenção, lá no céu, só a alma ficaria faltando para o Salvador, para o Redentor, alguma coisa. Porque o que ele fez não foi só a alma. O que ele fez foi corpo, alma e espírito. E se ele fez corpo, alma e espírito, ele tem que resgatar corpo, alma e espírito. É isso. Isso é a explicação de imortalidade e glorificação. Mesmo nós cristãos, o corpo físico poderá, porque Jesus está voltando, poderá para algumas pessoas passarem pela experiência da morte física. Mas na verdade, nós já fomos redimidos através de Jesus. Acabou. E o nosso corpo, o seu corpo, ele será transformado. Seu corpo será glorificado. Seu corpo passará pelo resultado final da salvação. Então a morte não tem mais nada contra nós. Fale com a pessoa que está ao seu lado, a morte não pode mais te pegar. Não tem como te pegar mais, acabou. Acabou. Outra coisa que eu queria destacar aqui. Qual a diferença entre imortalidade e vida eterna? A diferença é o seguinte. A vida eterna, quem já recebeu vida eterna aqui? Quem já recebeu? Nós já temos a vida eterna. Só que ela será completa quando recebermos o corpo glorificado. E a imortalidade? É exatamente o ápice. Quando o Senhor Jesus vier nos ares. A Bíblia fala que aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que partiram, ressuscitarão primeiro, com corpo glorificado. E nós seremos transformados com corpo glorificado. E jamais iremos morrer. Isso é imortalidade. Isso é imortalidade. Entendeu? Então a imortalidade é o complemento.
que falta no processo da salvação. Vai ser a vitória final contra o último inimigo, que é a morte. Uma coisa que eu quero que vocês entendam agora, rapidamente. Depois que a gente morre, eu já expliquei aqui, mas eu vou ensinar um termo aqui. Sei que muita gente já sabe. Mas, agora, quem já foi no enterro de alguém que já morreu em Cristo? Quem já foi? E quem já foi no enterro do ímpio também? Quem já foi? Uma perguntinha, o que acontece depois que o corpo, depois que a alma deixa o corpo? Será que ele passa por alguns estágios? O que acontece? O que acontece com as pessoas que morrem no Senhor? Elas ficam aonde? Elas vão para onde? Elas ficam fazendo o quê? Então aí nós vamos ver o seguinte. Alguém pode vir aqui? Rapidamente? Esse cara aqui bonito, né? Legal pra caramba. Aí um dia acontece alguma coisa, pô, entrou uma bala. Não vai acontecer isso não. Bom, se acontecer, tu vai pro céu. Entrou, cai o corpo. Cai. Vem cá o irmão dele, que parece com ele. Vem cá. Olha só, fica pertinho dele aí. Fica pertinho dele. Deita do lado dele, para ficar maneiro. Deita do lado dele. Não, bem do lado, cara, bem do lado. Ele morreu ou não morreu? Nesse exato momento, gente, olha como é que nós não somos nada. O pessoal acha que manda em alguma coisa. O pessoal fica se ajeitando, o pessoal fica prepotente, mas você não manda em nada. Depois que o teu corpo morre, você não pode evitar isso, a tua alma é sugada. Você não pode manter a sua alma. E aí, se ele for de Jesus, então, sai, levanta a alma. Levanta a alma, o corpo acabou, levanta a alma. E aí, automaticamente, Hebreus 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo depois disso, o juízo. E aí ele é sugado para a presença de Deus. Na hora. Obrigado. Então, acontece o quê? Depois que a gente vai para a presença de Deus, o estado intermediário da alma. Qual o nome? Agora pegou. Vamos falar com calma para a gente entender. Fala, estado intermediário da alma. Fala de novo, estado intermediário da alma. O que é esse estado intermediário da alma? É o período entre o falecimento e a vinda do Senhor Jesus. Então fala comigo, estado intermediário da alma é o período em que as almas ficam perante o Senhor, depois da sua morte física, esperando o retorno de Jesus Cristo, esperando a segunda vinda de Cristo. Pergunta se a pessoa entendeu bem o que tem para entender. Esse termo, estado intermediário da alma. Porque nós temos que aprender bem isso, porque tem várias religiões que ensinam ao contrário. Mas olha só um momento. Segundo a Bíblia, eu não vou entrar na questão das outras religiões e das heresias. Segundo a Bíblia, você crê na Bíblia? Segundo a Bíblia, não tem obstáculo. Segundo a Bíblia, você já vai direto para um lugar determinado pelo que você escolheu aqui. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você for, ou quem é levado, quem é chamado pelo Senhor, vai ficar no estado intermediário. Mas o que acontece lá, pastor? Fica todo mundo lá paradão no céu. Fica todo mundo lá, não tem nada para fazer aqui. Não é isso não. Não é isso não, queridos. Esse estado intermediário, a Bíblia descreve como o seguinte: o estado de descanso. Apocalipse 14, versículo 13.
estado de descanso das fadigas que você fez aqui na terra com esse corpo que cansa. Também é descrito como espera e repouso, Apocalipse 6, versículo 10 e 11. Mas é só repouso, pastor? Não. Apocalipse 7, versículo 15, fala que quando as pessoas estão lá no estado intermediário com o Senhor, o tempo todo de serviço. Apocalipse 7,15, abre lá. Apocalipse 7, versículo 15, eu não vou esperar você abrir, eu vou ler. Diz assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, o céu é lugar de serviço. A galera que fica pensando em descansar muito aqui, em falar que evangelizar cansa muito, abrir a casa da congregação familiar dá muito trabalho, sabe, andar um pouquinho ali, porque tem que se hospedar ali, é demais. Se você for cristão de verdade, e se você é salvo, o céu é lugar de serviço. O céu é lugar de movimentação. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: o céu é lindo, mas o céu só é céu por causa da pessoa do Senhor Jesus. O céu só é céu por causa da pessoa do Senhor Jesus. E nós estaremos lá por causa dele. Então a gente aprendeu o quê? Que a alma dos crentes vai imediatamente para o céu. Mas a alma dos descrentes, daqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, a alma também daqueles que até vêm à igreja, mas têm vida dupla e nunca se arrependeu, a alma daquelas pessoas que até fazem alguma coisa na igreja, até fazem, mas não tiveram encontro pessoal com Cristo. Quanta gente que vai para o inferno, vai um montão de músico para o inferno, vai um montão de professor para o inferno, até pastor vai para o inferno. Por quê? Jesus é a medida de todas as coisas. Para entrar no céu, tem que estar cheio de Jesus. Não vai. Meu querido, olha a coisa. Se você não está cheio de Jesus aqui, como é que tu vai para lá? Coisa séria. A coisa é muito séria. Você levar uma vida religiosa. Você vir aqui, não, o que você vai fazer? Não tem opção. Eu vou no domingo, lá na igreja. Uma vida de religioso. Pensa nisso. Porque esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Você vai ter que dar contas. Vira uma pessoa que está falando e fala: você vai ter que dar contas. Olha, outra coisa, hein? A Bíblia fala claramente que a alma dos incrédulos vai para o inferno. O estado intermediário da alma é no inferno e não é o pior lugar. É um estado intermediário de punição. Então, enquanto a pessoa vai para o inferno, acontece aquilo que está descrito em Lucas 16, quando mostra a morte do rico e Lázaro. E o rico então fala: pai Abraão, se puder, manda ele molhar um pouquinho do dedo na minha língua, para refrescar, porque esse lugar aqui está me queimando. O fogo é muito grande. Eu estou num lugar de tormento. Pai Abraão fala o quê? Não dá. Existe um abismo entre mim e ti. Você nunca mais vai sair daí. Então presta atenção. O inferno, depois que a pessoa morre sem aceitar a Cristo como Salvador, o estado intermediário da pessoa é no inferno. Depois desse estado intermediário, que é no inferno, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, que a morte e o inferno, olha que coisa louca, a morte e o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Aí é a morte eterna. Pergunta a pessoa: para onde você vai querer ir?
Então, vamos entrar na conclusão. Entenderam o que é estado intermediário da alma? Quem entendeu? Presta bem atenção numa coisa. A importância da ressurreição. Por que teve que haver ressurreição? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu comecei 13h15. Vou terminar já agora. Presta atenção. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos abrir lá rapidinho, para a gente fazer o desfecho de tudo aqui. Versículo 3. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o apóstolo Paulo estava defendendo a ressurreição do Senhor Jesus. E ele fala aqui que sem ressurreição não haveria salvação. Agora, o que vai acontecer conosco para fazer o desfecho? Capítulo 15, versículo 23, 22 em diante. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos também serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O único inimigo a ser destruído é a morte. Então o que vai acontecer? Tessalonicenses fala que quando o Senhor vier nos ares, nossos corpos serão transformados e habitaremos para sempre com o Senhor, com o corpo glorificado. E o detalhe, 1 João capítulo 3 fala: amado, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda se manifestará aquilo que havemos de ser. Seremos iguais a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Queria receber então o nosso reverendo, em nome do Senhor Jesus.